Vamos lá para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia e deixe aberta aí comigo em Atos 3,19. Vocês vão me perdoar, eu estou com uma tosse aqui. E hoje nós vamos falar sobre a importância do arrependimento para a santificação. Correto? Então, se você está anotando, se você gosta de estar anotando o tema, os textos, então o tema da nossa mensagem hoje é a importância do verdadeiro arrependimento na santificação. Anote aí. Nós vamos ler o texto e depois eu quero fazer uma breve introdução e a gente vai começar a falar de algumas coisas. Diz assim o texto de Atos 3,19. Você pode acompanhar aí no Data Show. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Embora eu vá concentrar a mensagem nesse versículo, quero ler o 20 porque eu sei que vai te abençoar. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. Amém? Vou ler novamente. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Espírito Santo, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor nessa noite, mais uma vez, e queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale na nossa mente, né? Que o Senhor nos dê entendimento, e que a palavra que vai sair do altar aos corações, que é a semente que o Senhor citou lá em Marcos 4, na parábola do semeador, que essa semente, ela encontre um solo fértil, um solo bom, que é aquela mente que entende a mensagem, que tem a revelação, e que ela começa a produzir fruto a 30, 60 e a 100 por um. Que o terreno da nossa mente, do nosso entendimento esteja preparado para receber a sua palavra. Em o nome de Jesus é o que eu oro nessa noite. Amém e amém. Glória a Jesus. Todas as vezes que nós começarmos o culto, eu vou fazer sempre um breve resumo do que a gente vem fazendo desde o início dessa série. Para quem não sabe, nós estamos pregando uma série cujo tema é santificação. O objetivo é que nós nos tornemos santos, ou que comecemos a entrar no processo de santificação. Dentro dessa temática, nós já falamos sobre algumas coisas. A primeira coisa que nós estudamos Romanos 7, foi o texto base, pelo menos, desse estudo, onde nós descobrimos que existe uma guerra espiritual, existe uma guerra dentro de nós, uma guerra da carne contra o espírito, e que o nosso espírito, ele tem desejo de fazer a vontade de Deus, só que a nossa carne, por outro lado, ela não tem esse desejo. Por isso, porque é importante entender isso, porque todo desejo que nasce dentro de você de fazer a vontade de Deus é legítimo. As pessoas, quando elas estão longe de Jesus, ou que elas estão fora da presença de Deus, elas tendem a achar que elas devem suprimir esse desejo de buscar a Deus porque estão longe de Jesus ou porque estão em pecado. A ideia não é essa, a ideia não é suprimir, pelo contrário, é fazer a carne morrer para que essa vontade, para que esse desejo do Espírito de se relacionar com Deus, ele fique cada vez mais forte. E aí nós estudamos isso na primeira mensagem. Esse era o objetivo. Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Ele começa, na verdade, esse texto dizendo: eu não entendo o meu próprio agir. E nós conversamos sobre isso. A maioria de nós já viveu essa guerra ou está vivendo ainda essa guerra. A gente não entende o nosso agir. Por um lado, nós queremos fazer a vontade de Deus, mas por outro, sempre acabamos fazendo aquilo que desagrada a Deus. E a gente sempre entra naquele ciclo, a gente se entristece, a gente se sente culpado, aí às vezes a gente toma decisões erradas, se afasta de Deus porque a gente acha que a gente não está pronto, como se um dia
nós fôssemos estar, porque na verdade nós nunca estaremos prontos para servir a Deus. É quem nos lapida e quem nos transforma é o próprio Senhor. Se nós pudéssemos transformar a nós mesmos, não faria menor sentido Jesus ter morrido na cruz. Ele morreu porque a gente não pode, a gente é um brinquedo que a gente não consegue se consertar. Foi essa a temática da primeira mensagem. Pode ser que de repente ela já te abençoe nessa noite. A temática da segunda mensagem foi: havia uma guerra, carne e espírito. Então eu trouxe uma mensagem para fazer a gente entender onde essa guerra acontece. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, vai trazer a ideia de uma guerra espiritual na mente, onde Satanás estabelece fortalezas. Fortalezas são enganos tão profundos na nossa mente, que Satanás usa esses pensamentos para nos controlar. Vimos nessa mensagem também que as armas do diabo são a mentira para manter essas fortalezas e o nosso orgulho. Ou seja, nós temos um inimigo que usa coisas que estão em nós mesmos contra a gente. Por isso é muito importante a gente aprender a andar em humildade. Eu estava até ministrando os líderes aqui na sexta-feira, a fórmula bíblica segundo Filipenses 2, para a gente crescer em autoridade espiritual, é identidade, humildade, obediência. Uma coisa leva a outra. Se eu sei quem eu sou, eu tenho capacidade de andar em humildade, porque não preciso provar nada a ninguém. E se eu sou humilde, eu estou pronto a obedecer. E aí, muitas vezes, Satanás nos engana com orgulho, e ele começa a nos atacar de dentro da nossa mente, e nos mantém cativos, presos, longe da vontade de Deus, no pecado, nos fazendo acreditar numa série de enganos, do tipo: eu não nasci para isso, eu não vou conseguir, é difícil demais, eu acho que Deus não me ama. Tudo mentira, porque essa é a outra parte. Nós descobrimos que a arma do diabo, além do orgulho, é a mentira. É só o que ele sabe fazer, nada além disso. No fim das contas, nós descobrimos também que nós temos as armas espirituais, são poderosas para destruir essas fortalezas. A oração, mas acima de tudo, a palavra de Deus, a verdade que nos transforma, andar no Espírito também. E hoje, eu quero falar sobre ainda um aspecto desse processo na mente, mas uma parte muito específica, o arrependimento. E eu quero falar hoje de arrependimento com os irmãos. E nós vamos falar desse princípio que, na minha opinião, lidando com a igreja, com os irmãos, conversando, eu percebo que é um princípio pouco compreendido. A gente tem uma ideia muito genérica do que é arrependimento. Na verdade, aprendemos assim. Aprendemos a vida toda que arrependimento é mudança de atitude. Quem aprendeu assim, levanta a mão, só para eu saber. Bem alto, não tem vergonha não. A maioria das pessoas aprendeu assim. Eu também aprendi assim. Isso é verdade ou é mentira? Verdade ou mentira? Verdade. É verdade. Só que é como se isso fosse o resumão do que é o arrependimento. É num detalhe o processo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque se eu disser para você que arrependimento é mudança de atitude, eu estou dizendo para você assim: meu irmão, só muda. Se fosse fácil assim, todo mundo já tinha feito. Não é verdade? Sim ou não? Se fosse fácil, se fosse só dizer assim: muda, pô, eu vou mudar, mudei. Porque toda a vida a gente ouviu os nossos líderes dizendo para a gente: meu irmão, arrependimento é mudança de atitude, muda, toma vergonha na cara e muda. Querido, eu garanto para você, eu falo por mim. Teve uma época da minha vida que eu estava vivendo o pecado, que eu tinha muita vergonha na cara. Eu só não conseguia era entender como é que acontecia o arrependimento. E eu continuava no pecado porque eu não entendia isso. E aí comecei a estudar as escrituras e comecei a perceber que, embora arrependimento seja de fato mudança de atitude, o processo da forma que isso ocorre não é tão simples assim. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar pelo menos de 3 aspectos do arrependimento nessa noite. Eu quero falar da sua importância, eu quero falar o que é o arrependimento e como ele acontece. Essas 3 coisas. E eu espero que o Espírito Santo ele fale ao seu coração de maneira muito poderosa. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês.
Nós oramos depois de ler a Bíblia. Ah, tá, eu esqueci. Então vamos lá. Vamos falar sobre a importância. E sobre isso, não vou me alongar muito, mas coloca Atos 3,19. E eu quero, para a gente perceber a importância do arrependimento, eu quero que você olhe para o resultado final desses textos. Desses 2 versículos. Começa com arrependimento. Aqui diz, e voltem-se para Deus, mas outras traduções usam a palavra convertei-vos. Eu vou até fazer uma diferenciação entre arrependimento e conversão, nós vamos entender isso hoje, embora o objetivo não seja estudar conversão, mas nós vamos ver isso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, eu vou usar esse termo, para Deus. Aí vem então os resultados do arrependimento e da conversão, que são para que os seus pecados sejam cancelados. Quantos querem que os seus pecados sejam cancelados? Coloca o versículo 20. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Quantos querem esse tempo de descanso da parte do Senhor? O que produz isso? Arrependimento. O primeiro ponto lá no versículo 19 é o arrependimento. Eu vou falar do arrependimento porque, obrigatoriamente, quando o arrependimento acontece, a conversão também vai acontecer. Em alguns casos, quando você vai estudar, se você for fazer uma pesquisa na internet sobre conversão, sobre arrependimento e conversão, você vai perceber que às vezes eles são tratados como sinônimos, embora não sejam sinônimos. Então eu quero hoje falar que a importância do arrependimento é que é Ele quem vai produzir o cancelamento dos nossos pecados. E é importante entender esse primeiro ponto, porque cancelar os pecados é remover os pecados, e ao remover os pecados, Deus também tira a legalidade de Satanás de explorar qualquer coisa na nossa vida, e então nossa vida está debaixo do controle de Cristo absolutamente. Isso é maravilhoso. Não é bom você pensar em viver um tipo de vida onde Satanás ele não tem qualquer vantagem sobre você. Jesus, em determinado momento, ele disse: o príncipe desse mundo está vindo e ele não tem nada em mim. Ele estava dizendo: olha, Satanás não tem como levar vantagem sobre a minha vida. E existe um estilo de vida onde Satanás não poderá levar vantagem sobre a sua vida. E esse estilo de vida é uma vida de arrependimento. Aleluia. Nós vamos já entender, essa é a primeira importância. Significa então que nós precisamos muito de arrependimento. Só que, e aí eu vou começar a mostrar algumas coisas para vocês. A gente não tem vivido uma vida de arrependimento, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, embora a gente esteja na igreja, não é nem prática, nem dos cristãos, viver uma vida constante de arrependimento. São raras as pessoas que vivem assim, que vivem debaixo dessa consciência. E é por isso também, se algum dia na sua vida você já questionou: por que eu não vejo o que está escrito aqui acontecer na minha vida ou na vida da igreja? A resposta é: uma vida de arrependimento que não está acontecendo. Essa é a resposta. Por outro lado, quando a nossa vida ela for uma vida de arrependimento, nós veremos os milagres de Deus. E agora, uma vez que a gente definiu qual a importância, eu acho que isso aqui é suficiente. Eu poderia gastar um pouco mais de tempo nisso, mas não é o objetivo da mensagem. Nós já temos o suficiente para entender a importância do arrependimento. Nós vamos entender o que é arrependimento. A gente estava... E talvez quando eu falei sobre a importância do arrependimento, você imaginou que é óbvio que eu preciso me arrepender e converter, né? Mas calma que a gente vai entender muito bem o que eu quero dizer com tudo isso. Bota só um pouquinho para não ficar coisando a Bíblia, senão eu fico aqui numa tribulação, meu irmão. Obrigado. Eu prefiro suar, vou perdendo uns quilinhos e fica legal. Então, o que a gente talvez não saiba e que não é muito comum a gente ouvir é como é que acontece o arrependimento na prática. O que é ele e como acontece na prática. O que é arrependimento? Segundo as Escrituras, a palavra que define arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Qualquer texto na Bíblia que você vê a palavra
arrependimento, ou arrependam-se, ou arrependei-vos. Essa palavra está dizendo, mude sua mente, mude sua mente, mude sua mente. Inclusive nesse texto aqui, arrependam-se, está dizendo, mude a sua mente. Após, e aí, como a gente sempre acreditou, que arrependimento é essa mudança de atitude, na verdade, a conversão, que é o ponto seguinte, tanto é que aqui a Nivei traduziu como voltem-se, porque de fato, no original, converter é dar meia volta, é você mudar de direção, é você mudar o caminho. Então, o que nós temos aqui? O que é arrependimento de fato? Não é necessariamente, inicialmente, a mudança do seu comportamento, é a mudança da sua mente. Eu vou já explicar para você por que isso é importante entender. Depois que a sua mente muda, o seu comportamento vai mudar. O problema é que nós estamos sempre pegando o caminho contrário. A gente está tentando adestrar o nosso comportamento sem mudar nossa mente. Isso sempre tem acabado em fracasso, em queda, pecado, em cansaço espiritual, em gente fadigada na alma, porque não consegue viver a vida de acordo com a palavra de Deus e começa a achar que isso não é para mim não, eu não consigo, é difícil demais. É porque você está fazendo errado. É porque o que precisa mudar é sua mente, para depois o seu comportamento mudar. Eu vou dar um exemplo prático. Estava lá em casa pensando, para você entender a diferença entre arrependimento e conversão. Vamos supor que você decide ir para Presidente Figueiredo. Amém? Presidente Figueiredo. Você pega seu carro, né, tal, e sai. Chegando lá na barreira, ao invés, pegar ali na barreira do Santa Euvina, ao invés de você pegar para BR-174, todo mundo sabe que BR-174 dá em Figueiredo aqui, só para eu ter noção. Quem não sabe, para quem não sabia, para ir para Figueiredo tem que pegar a BR-174. Só que aí, vamos supor que essa pessoa, enganada, ela pega a M010, que vai dar em Itacoatiara. Então ela está no engano, ela está enganada. Ela escolheu um caminho, está muito enganada, e ela está com o vidro aberto, e o vento do carro está batendo no rosto dela, ela está sorrindo, feliz da vida, porque ela está indo para Presidente Figueiredo. É assim que muita gente está no pecado. Acha que está vivendo uma vida ao máximo, o vento está batendo no rosto, mas está num caminho errado. Completamente errado. O destino, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final são caminhos de morte, diz a palavra de Deus. E tem muita gente vivendo assim. Você acha que você está no caminho certo, o ventinho está batendo, mas você sabe, nem mal sabe que lá na frente tem um abismo, um precipício. Não é o caminho que você achava que era. E esse cara pegou então a M010, está lá feliz da vida. Estou indo para Figueiredo. Para que esse cara mude de direção, o que ele precisa? Ele precisa de uma voz. Ele precisa de alguém, diga para ele, está errado. Seu caminho está errado. Se ninguém disser isso para ele, ele vai embora, ele vai bater Itacoatiara, ele vai gastar, Itacoatiara 4 horas de viagem, achando que vai chegar em Figueiredo, chegar lá ele vai se frustrar, aí ele vai ter que fazer o caminho de volta. Gente, essa é a analogia da nossa vida. Quebrado, sem condições às vezes de voltar, nesse caso financeira, mas às vezes com muita dificuldade de voltar, porque foi longe demais do verdadeiro destino, foi longe demais do centro da vontade de Deus, e agora está enfrentando grande dificuldade para voltar. Talvez esse seja o seu caso, né, querido irmão? Eu quero dizer para você que Deus vai te dar o recurso que você precisa para você voltar para o caminho certo, em nome de Jesus. Aleluia. Então esse cara, ele precisa que alguém urgentemente o avise: amigo, você está no caminho errado. Esse aviso é o que vai despertar na mente dele a realidade que ele precisa descobrir: estou no caminho errado. Isso é arrependimento. Aceitar essa voz de alguém dizendo, por isso a mensagem pregada ela é importante. Porque é pela mensagem pregada que você vai ouvir essa voz, seja no altar, seja na rua, seja alguém batendo na porta da sua casa. Você precisa que alguém diga para você: você precisa se arrepender, ou seja, você precisa acordar, muda a tua mente, você não está no caminho certo. Abre os olhos, acorda. Alguém precisa dizer isso para você. Quando alguém diz e você acredita, dá ouvidos
a primeira coisa que acontece é o arrependimento. Nossa, peguei o caminho errado. Meu Deus do céu. Agora, isso não é tudo. Não basta alguém te informar que você está no caminho errado. Aí vem o segundo passo. Após você aceitar que está errado. Por que muita gente, ela não se converte de verdade? Porque ela ouve a voz dizendo, você está errado, você está no caminho errado, mas insiste em continuar no caminho errado. Porque a conversão só vai acontecer quando pegar o volante, girar 360 graus e voltar pelo caminho que veio. Isso é a conversão. Quantos estão entendendo? O arrependimento é a consciência, é a mentalidade de que o que eu estou fazendo é errado. Para isso eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso deixar Deus falar ao meu coração, eu preciso deixar o Espírito Santo me convencer. Eu não posso resistir ao Espírito Santo, eu tenho que me render. Aí quando a gente se rende, a gente se converte. Quando a gente se rende à voz que vai transformar nossa mente, aí o nosso comportamento, o nosso corpo, é como se você estivesse indo aqui, ó, e a sua mente está convicta de que está tudo certo, mas quando na sua mente você diz, opa, está errado, o seu corpo, a sua mente agora vai dar o comando correto, e você vai voltar pelo caminho que você veio, sabendo que você estava errado. E é isso que Deus espera de nós, e isso é arrependimento. E talvez você me pergunte assim, pastor, qual a importância de entender? O grande problema disso é que na prática hoje, as pessoas elas estão supostamente se convertendo sem se arrepender. Esse é o problema. É muito fácil construir uma vida religiosa, vir para a igreja, irmãos. É fácil. É fácil você criar uma série de comportamentos e até trejeitos cristãos sem que o seu interior esteja verdadeiramente transformado, arrependido. E esse é o problema. Por que muitas vezes você não tem conseguido prevalecer em santidade? Por que o pecado te vence? Porque você tentou mudar o exterior sem se arrepender no seu interior, sem mudar tua mente em relação ao teu pecado. Você continua achando que o teu pecado é necessário, que você tem direito de cometê-lo. Você continua achando que você é dono da sua vida, que você pode fazer o que quiser com ela, o que não é verdade. Sua vida é de Jesus, meu irmão. Sua vida é de Jesus. Quer você goste dessa verdade ou não, sua vida é de Jesus. Ele te fez, Ele te criou, Ele soprou a vida nas tuas narinas, a tua vida é dEle. Você pertence a Ele. E aí a gente, com esses monte de mentira e monte de engano, a gente pensa, não, eu vou à igreja, vou me converter. E assim, tem muita gente que vem com muita sinceridade para a igreja, buscando uma vida nova, só que sem se deixar tratar por dentro. Sabe qual é a maior evidência disso? A maior evidência é que as pessoas não gostam de confessar os seus pecados, não gostam de falar dos seus pecados, escondem com todas as forças da sua vida os seus pecados. E eu sei que não é agradável falar disso, mas é necessário. A questão do evangelho não é se agrada ou se não agrada. A questão do evangelho é se é ou não necessário. O que precisa ser feito, se é a verdade. Esse é o ponto. E o grande problema é que a gente tem vindo à igreja, as pessoas têm vindo à igreja, e aí elas andam e caem, andam e caem, andam e caem, andam e caem, porque elas não se arrependem de verdade, porque todo verdadeiro arrependimento, todo arrependimento genuíno, vai envolver a confissão dos seus pecados. Quantos estão entendendo? Diga amém. Coloca para mim na tela Atos 19, 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam. O ato do arrependimento que vai produzir a fé, que te conduz à confissão. E declaravam abertamente suas más obras. Essa é a obra que o Espírito Santo quer fazer em nós. Não faz sentido para mim, eu vejo uma geração de cristãos
que querem Jesus. Eu nem discuto a sinceridade desses corações. Não é isso que está em pauta aqui. O que eu estou trazendo para reflexão é que talvez você esteja sinceramente enganado sobre como viver esse evangelho, onde você de fato quer converter, onde você de fato quer vencer o pecado, genuinamente você tem esse desejo, entretanto te falta o desejo de confessar, de abrir o coração, de se expor e confessar os seus pecados. E por que te falta esse desejo? Porque falta arrependimento. A mente continua pensando como um ímpio. O que um ímpio pensa a respeito dos seus pecados? Isso aqui eu nunca vou falar para ninguém. E você continua carregando os seus pecados escondidos. A verdade nunca vem à tona a teu respeito. O que acontece aí? Tudo que está em trevas está no controle de Satanás. Coloca 1 João capítulo 1. Esse texto eu amo, eu cito ele aqui, acho que quase todo culto. Eu vou citar de novo. 1 João capítulo 1, versículo 5. Ele diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Luz na Bíblia significa pelo menos duas coisas. Significa a verdade, correto? Ou significa a revelação. Significa, ou as duas juntas, a revelação e o entendimento da verdade. Isso é luz. É não ter nada escondido. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Falta de arrependimento tem feito a gente priorizar nossa reputação ao invés da glória de Deus. E a gente mantém os nossos pecados intocáveis enquanto confessamos Jesus como nosso Senhor. Faz sentido para você? Para mim não faz. Para mim não faz sentido que nós confessemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, mas queiramos manter intocáveis os nossos pecados, queremos fugir da realidade da nossa história, das coisas que fizemos ou deixamos de fazer na nossa vida. Nós precisamos encarar, muitas vezes, gente, nós pecamos no varejo, mas a gente quer pedir perdão no atacado. A gente não quer encarar a nossa história, dizer: Deus, perdoa aí os meus pecados. Quais pecados, irmãos? Quando Paulo foi ensinar a igreja de Gálatas sobre pecado, ele deu nome para pecado. As obras da carne são, aí ele começa a citar. Coloca Gálatas 5:22 na tela. Ele começa a citar pecado por pecado, dando nome ao pecado, porque pecado tem nome. Mas nós temos evitado isso. E essa é a principal evidência da falta de arrependimento. Nós não queremos encarar a verdade. Passa um pouquinho. Vai. Aí. Não, vai mais um. Ah, desculpa, não. Volta. É primeiro a obra da carne, depois o fruto do Espírito, né? Volta. Mais um. Olha como Paulo ele nomeia os pecados. Cada pecado tem nome. Idolatria. Não é só adoração de imagens. Eu nem vou falar aqui pecado por pecado, eu só vou ler. Mas só para constar. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Tem nome. Nosso pecado tem nome. E nós precisamos começar a confessá-los pelo nome, ao invés de mantê-los escondidos. E a gente precisa entender, queridos, que a confissão, ela é um fruto do arrependimento que aconteceu na nossa mente. Todo mundo que se arrepende vai abrir o seu coração com relação à sua história, vai dizer: eu fui essa pessoa, eu praticava esse pecado, porque assim, confessar o seu pecado de maneira geral é que nem você pedir perdão. Vamos supor que eu machuquei o Ney aqui. Disse: Ney, é o seguinte, lembra aquele dia lá que eu te machuquei? Desculpa aí, eu nem sei se eu te machuquei, mas se eu te machuquei, se eu fiz alguma coisa contra ti,
Eu sei que eu fiz. Quanta gente já pede perdão assim: se eu fiz alguma coisa contra você, me perdoa. Eu sei que eu fiz. Não, tem que ser assim, ó. Ney, lembra aquele dia que eu te tratei mal, fui arrogante com você? Me perdoa, meu irmão. É assim que pede perdão. É nomeando o pecado. Lembra o dia que eu te traí? Ah não, sabe, eu te feri. Tá, feriu como? Feriu traindo, feriu mentindo, feriu roubando, feriu, enfim. Dê nome, porque quando eu tenho certeza que quando alguém te machuca e vem pedir esse tipo de perdão para você, você diz assim: meu irmão, arrependeu não, sim ou não? Você não acredita no arrependimento de gente que não é capaz de admitir exatamente o que fez, mas é exatamente o que fazemos contra Deus. Nós não temos coragem de admitir o que fizemos contra Ele, aquilo que o feriu. Nós só dizemos: Senhor, me perdoa aí pelo meu passado, pelo que eu fiz. Não, tem que dizer: Deus, eu roubei, menti, me prostituí, me perdoa, Senhor, por cada um do pecado. E a cada vez que as memórias da sua história vierem em sua mente, peça perdão de cada pecado que vem à sua mente. Se eu fosse perguntar aqui quantos entregaram a vida a Jesus por conta da consciência do pecado, eu acredito que nenhum aqui levantaria a mão, nem eu. Eu não entreguei minha vida para Jesus porque de repente tive a consciência do pecado. Eu precisei de Jesus por uma necessidade, como a maioria de nós. E nós acreditamos que Ele é poderoso para resolver os nossos problemas. Mas quando diz respeito a pecado, a nossa crença muda. E nós não podemos mais agir assim. Jesus sempre falou da necessidade de arrependimento, de mudar a nossa mente com relação ao pecado. Em Mateus 3:2, eu quero só mostrar uns textos rapidamente. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Coloca agora o próximo texto. Você sabe aí. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O outro: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependimento vem até primeiro que a fé. Arrependimento vem primeiro que a fé. Deve vir. O arrependimento ele vai preceder alguns outros princípios que são extremamente importantes. Para que seja real, para que a minha fé seja real, eu preciso tratar os meus pecados. Caso contrário, querido, essa fé não é uma fé genuína. Por isso a gente vê pouca ação de Deus, porque existe pouco arrependimento. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Nós temos aqui Jesus mostrando a necessidade de arrependimento. Antes de crer, antes de converter, antes de fazer qualquer coisa para Deus. Ou a gente pode fazer, não estou dizendo que só existe um momento da nossa história que nós nos arrependemos. Na verdade, quando a gente vai para as cartas de Apocalipse, a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, praticamente todas as igrejas são convidadas a um arrependimento também. Porque o arrependimento é um estilo de vida que a gente deve viver constantemente. E na verdade, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica viver uma vida de arrependimento. Porque depois que você tem 10 anos de crente, você não quer dizer que você pecou de novo. É mais fácil tentar resolver sozinho e não falar nada para ninguém. Esse tem um motivo que a gente tem perdido muito em santificação. E sem santificação, ninguém verá Deus. Irmãos, eu tenho um sonho de ver Deus curando as pessoas, levantando o paralítico da cadeira de rodas, de Deus curando o cancerígeno, de Deus curando o cego, de Deus fazendo milagres, mas isso não vai acontecer sem arrependimento. De Deus restaurando casamentos, famílias, e talvez seja essa a sua busca. Você talvez veio aqui essa noite em busca disso, de uma restauração, de um milagre, de uma ação de Deus. Eu estou lhe mostrando o caminho. Ao invés de te mostrar só o resultado, eu estou te mostrando como você chega lá. Arrependa-se. Abra o seu coração de verdade. Pare de ficar só pensando na sua reputação. Abra o seu coração. E aí você pode pensar: pastor, isso não é uma coisa nova, não. Na confissão de fé de Westminster,
eu acho que é assim que fala, Westminster, das igrejas reformadas no século XVI, no capítulo sobre arrependimento, lá está escrito assim: os homens não devem se contentar com arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um de seus pecados. Essa aqui é uma confissão de fé do século XVI, das igrejas reformadas, que é um conjunto de princípios que passou a reger a igreja, a confissão de Westminster. E aí lá está a necessidade de confessarmos particularmente cada um dos nossos pecados. Charles Finney, um grande avivalista, um grande evangelista, disse o seguinte sobre isso: passemos em revista a história do nosso passado. Tomemos um a um os nossos próprios pecados e examinemos-los. Não quero dizer que devemos dar um simples relance à vida passada, verificando que foi repleta de pecados, para então ir a Deus fazendo-lhe uma espécie de confissão geral e pedindo perdão. Não é assim. Temos que tomá-los um a um. Seria aconselhável tomar nota de cada um à medida que nos lembramos. Devemos revê-los com o mesmo cuidado que um comerciante revisa os seus livros, e todas as vezes que nos vier à memória um pecado, acrescentamos-los à lista. Confissões gerais de pecado não servem. Nossos pecados foram cometidos um a um, e até onde nos for possível apurá-los, devemos nos arrepender deles, um por um, disse Charles Finney. É desse estilo de vida que eu estou falando hoje, irmãos. Se eu fosse perguntar, quantos de nós já viveu isso? Eu comecei ressaltando a importância do arrependimento, para que você tenha no coração que o que você busca está aqui, no arrependimento. Está exatamente no princípio que você tanto foge, tanto nega viver. A bênção que você está procurando está na renúncia que você não quer fazer. A renúncia da sua reputação, do seu ego, porque você não quer se humilhar. Nós não temos lidado com o nosso pecado de maneira honesta, humilde e transparente diante de Deus. E esse tem sido um motivo de tantas quedas espirituais. Esse tem sido porque sempre eles estão lá nos culpando, nos acusando, porque nós nunca abrimos o nosso coração de verdade. Eu estou convidando você nessa noite para mudar essa realidade. Abra o seu coração. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso aqui no culto, é lógico que não, mas hoje você vai ter a oportunidade de começar isso, de vir aqui no altar e dizer: Deus, eu sou um prostituto, um mentiroso, um alcoólatra, um viciado, eu não sei qual é essa situação. E não entenda isso como frases pejorativas que tem o intuito de diminuir você. Não é isso. É somente colocar a verdade em pauta, para que então essa realidade seja transformada. Aleluia! É isso. Você verá que a transformação que você busca há anos está nesse arrependimento, que talvez você nem entendesse. Por isso eu comecei falando que arrependimento é uma coisa da qual falamos muito, mas entendemos pouco. Na prática, como é que isso funciona? E hoje o Espírito Santo está nos trazendo esse direcionamento para que nós possamos tomar um posicionamento diante do pecado e viver os melhores dias da nossa vida como jamais vivemos, em liberdade, em autoridade espiritual, em vigor espiritual, como jamais tivemos na história da nossa vida. Como é maravilhoso, irmãos! Como é maravilhoso acordar pela manhã e saber que não há um dedo apontado na sua direção. Não porque você tem mérito, mas porque você se rasgou, porque você se humilhou, e agora ninguém mais pode te acusar. O diabo não fica acusando a tua consciência e dizendo que você não é bom o bastante para você servir a Deus. É simples. Esse posicionamento de arrependimento, mudança de mente, vai transformar a tua história. Os pecados que a gente tem escondido
são os mesmos pecados. São esses pecados que estão nos mantendo numa miséria espiritual. Jesus quer nos tirar desse lugar nessa noite, para que você viva e ande em santificação. Isso vai te colocar dentro do processo de santificação. Você vai começar a crescer em santidade, e aí você vai começar a ver a Deus. Eu quero chamar o pessoal do louvor para chegar logo aqui, em nome de Jesus. Correndo, gente. O arrependimento. Eu quero finalizar com esse entendimento aqui, preste atenção. Eu estava dando aula aqui quinta-feira na Escola de Libertadores. E aí eu estava falando sobre mudança de mente, eu preguei sobre isso na semana passada. E aí eu estava mostrando uma teoria de um estudioso da psicologia chamado Erik Erikson. Erik Erikson desenvolveu a seguinte teoria: os nossos pensamentos geram sentimentos. Os nossos sentimentos determinam nossas ações. Portanto, se eu quero mudar as minhas ações, eu preciso mudar os meus sentimentos. E se eu preciso mudar os meus sentimentos, se eu quero mudar os meus sentimentos, eu preciso mudar os meus pensamentos. Erik Erikson disse isso há mais ou menos pouco mais de 100 anos. Jesus já dizia isso há muito tempo, na palavra dele. Romanos 12:2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar com boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Paulo está dizendo: arrependam-se e descubra como a vontade de Deus é poderosa, como ela é maravilhosa. E esse é o convite. Qual é o pecado que você mantém escondido? Debaixo de 7 chaves. O que o seu orgulho impede você de tratar abertamente? E sabe o que é curioso? Por experiência, todas as vezes que alguém nos acusa do nosso pecado, a gente fica com muita raiva, porque é verdade. E todas as vezes que alguém nos ataca com a verdade, dá muita raiva, né? Quanto mais verdade é algo, quanto maior é a verdade sobre aquilo que sobre o que as pessoas dizem a nosso respeito, mais raiva dá, porque a gente não tem nem como rebater às vezes. E a gente então fica com raiva para tentar afastar o perigo, manter longe as pessoas que nos questionam. Quero dizer para você que arrependimento é tudo o que você precisa, acredite. Vai destravar a sua vida, vai transformar a sua vida, vai colocar você numa liberdade e na rota da prosperidade, do crescimento, da santificação. Deus vai começar a agir na tua história. Eu convido você a ficar de pé em nome de Jesus.